O que é um vetor? Bom, vamos dar a definição de vetores que vamos usar no curso, né? Para nós será um conjunto de pares ordenados de pontos, tanto pontos do plano quanto do espaço, né? Quer dizer, se a gente estiver trabalhando no plano, vai ser um conjunto de pares ordenados de pontos do plano, e se a gente estiver trabalhando no espaço tridimensional, será um conjunto de pares ordenados de pontos no espaço. Então, o vetor V vai ser um conjunto de pares AB. A é um ponto e B é outro ponto, que pode até ser igual a A, mas ele pode ser qualquer ponto do espaço ou do plano. E aí esse vetor vai ser determinado por uma característica específica. Vamos ver que tipo de característica vai ser essa. Então, nós sabemos que se A, B e C são pontos colineares, então B menos A é proporcional a C menos A. E também se AB e CD forem paralelos, B menos A é proporcional a D menos C. E que se AB e CD, segmentos orientados, são equipolentes, isso equivale a B menos A igual a D menos C. Então, a gente vai determinar os vetores pela... Então, o vetor é um conjunto de pares ordenados de pontos, vão ser determinados pela diferença. A gente vê que a diferença B menos A, D menos C, essas diferenças são importantes para analisar situações, né, relações em geometria analítica. Então, essa determinada característica aqui vai ser a característica do B menos A do para B. Então, vamos definir vetores como conjuntos de pares de pontos cuja diferença é constante. Então, se a gente tem o ponto A e B, o par A e B no vetor, B menos A é constante. Aí uma notação, vetor AB vai ser os pares de pontos C e D, tais que a diferença D menos C é igual a B menos A. Então a gente vê que são pares de pontos cujos extremos são extremos de segmentos orientados CD, equivalentes ao segmento orientado AB. Então a gente deve primeiro fazer uma observação. Alguns conjuntos reúnem pares ordenados de pontos e até de diferença constante, mas não são vetores. Por exemplo, se só tiver esses dois pares de pontos, mesmo que eles tenham a mesma diferença, isso aqui não é um vetor, porque está faltando pares aqui. A gente poderia escolher um outro ponto diferente desses quatro, um ponto E no plano no espaço, aliás, um ponto E e um ponto F, tais que F menos E é igual a essa diferença. Ele teria que estar também nesse conjunto. Também, se eu pegar U e V vetores e fizer a união, você vai ter também um conjunto de pares de pontos, alguns deles com a diferença constante, mas você vai ver que tem segmentos orientados aqui, associados a esses vetores, aqui dentro, que não são equipolentes. O vetor é uma classe de equivalências, né? Então, o vetor, cada vetor é o conjunto dos pares de pontos que são extremos de segmentos orientados equipolentes. Então, a equivalência aqui vai ser a da equipolência, que é a mesma diferença nas coordenadas. Então, a gente vê que é reflexiva, né? Reflexiva quer dizer que AB é equivalente a ele mesmo. Isso aí é fácil de ver, porque B menos A é igual a B menos A.
Se AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a AB. Nessa situação em que a equivalência é a mesma diferença nas coordenadas, isso é fácil. Se B menos A é igual a D menos C, então D menos C é igual a B menos A. Isso é trivial. Então, ela é uma relação simétrica. Agora, se AB é equivalente a CD e CD é equivalente a EF, então AB vai ser equivalente a EF. Também é óbvio, né? Porque essa primeira parte aqui está dizendo que B menos A é igual a D menos C e F menos E também é igual a D menos C. Conclusão, F menos E é igual a B menos A. Então, essa diferença constante entre os pontos pertencentes, os pares de pontos pertencentes a um vetor, vão ser as coordenadas do vetor. Então, um vetor V com essas coordenadas 1, 2, menos 1, isso aqui significa o quê? Que todo par AB que pertence a esse vetor é tal que B menos A é 1, 2, menos 1. Então, por exemplo, esses dois pontos do espaço, A 1, 0, 1 e B 2, 2, 0. B menos A é quem? B menos A é 2 menos 1, 1. 2 menos 0, 2, 0 menos 1, menos 1. Então, isso aqui é um exemplo de dois pontos no espaço que formam um par aqui ordenado que pertence a esse vetor aqui. O vetor nulo. O vetor nulo é simples de definir se a gente usa essa definição de vetor. São os pares A e B tais que A igual a B, que equivale ao conjunto de pares AB tais que B menos A tem coordenadas nulas. Todas as coordenadas são iguais a zero. Se a diferença é zero, quer dizer que A e B têm as mesmas coordenadas. Então, são o mesmo ponto no fim das contas, né? Então, notação. O vetor ao qual pertence o par AB também será representado por AB com uma seta em cima. A gente já tinha definido essa notação, vamos voltar a ela para observar o seguinte. AB, o vetor AB igual ao vetor CD equivale a AB como segmento orientado equivalente a CD. E também isso é equivalente a B menos A igual a D menos C. Então, isso que significa essa igualdade de vetores. Observação: dado um vetor qualquer V, e dado um ponto A, existe um ponto B tal que AB pertence a V. Quer dizer, dado qualquer vetor aqui, V, a gente escolhe um ponto, né? E aí a gente vai conseguir um par AB, que vão ser os extremos de um segmento orientado que pertence a esse vetor. Quer dizer, é só encontrar um segmento orientado aqui equivalente a esse da figura. Em coordenadas significa o quê? Significa que a gente vai procurar o B fazendo A mais V, né? Pegando as coordenadas de A e somando com as coordenadas de V. Aqui na figura a gente poderia fazer um paralelogramo, né? Se esse cara é equivalente a esse, então eles formam um paralelogramo. O ponto A ligado a esse ponto e o B a esse extremo final. Agora, se o vetor é uma espécie de diferença, a gente deve notar que a soma de duas diferenças é uma terceira diferença quando o termo subtraindo de uma é o minuendo da outra. Quer dizer, o termo que você subtrai de uma aqui, C menos B, é o termo do qual você subtrai alguma coisa na outra diferença, B menos A. Então a gente pega essa diferença B menos A e soma com C menos B. Então elas têm esse termo em comum aqui,
que numa está somando e no outro está subtraindo, então aqui B menos A mais C menos B vai dar uma terceira diferença, C menos A. A partir daí a gente pode definir a soma de vetores, né? Dados dois vetores U e V, definimos a soma U mais V como vetor cujas coordenadas são as somas das coordenadas U e V. As duas definições coincidem, né? A definição geométrica que pega o vetor AB e o BC e faz a soma como o AC. A gente vê que aqui eu estou usando os extremos de cada uma das diferenças. A primeira diferença AB, a segunda BC, então vai dar na terceira AC, né? Então essas duas maneiras de definir coincidem. AB mais BC igual a AC. Quais são as propriedades da soma de vetores? Então, vamos ver. A primeira é comutatividade, né? U mais V igual a V mais U. Então, não importa a ordem que você soma dois vetores. A gente vê que x1 mais xv, y1 mais yv, zu mais ev é igual a xv mais xu, yv mais yu, zv mais zu. Associatividade, né? É praticamente a mesma coisa da primeira. Valem essas relações, essas propriedades para vetores porque valem para números reais, né? E as coordenadas aqui são números reais. Então é simples, é o que a gente vê aqui, né? Associatividade. Se você soma o vetor ao vetor nulo, você continua com o vetor, o primeiro vetor, né? Está somando coordenadas todas iguais a zero. E dado um vetor U, existe um vetor menos U, tal que a soma dá o vetor nulo. Então se a soma tem que ter coordenadas 0, 0, 0, é só pegar essas coordenadas do U e achar um inverso aditivo de cada uma das coordenadas. Então a gente tem um vetor com coordenadas menos XU, menos YU, menos EU. A soma dá 0, 0, 0. Outra operação é a multiplicação de um vetor por um escalar. Então, dado o vetor U e o número real M, o vetor MU é o de coordenadas no plano MXU, MYU, no espaço MXU, MYU, MZU. Quer dizer, você vai pegar as coordenadas de U e multiplicar pelo número real M. E aí você vai encontrar um segundo vetor que tem essas coordenadas que você encontrou, né? As propriedades da multiplicação por um escalar. Então, se você multiplicar por 1, você tem o próprio vetor U, por 0 tem o vetor nulo, por menos 1 tem o vetor menos U. Então aqui a gente vê por que isso acontece. Multiplica por 1, tem as mesmas coordenadas, por 0 tem as coordenadas do vetor nulo, por menos 1 tem as coordenadas do vetor menos U. M vezes U mais V é MU mais MV. Então, isso daqui que a gente encontra, né? M vezes a soma, né, em cada uma das coordenadas é igual a soma desses dois vetores, né? Claro, aqui a gente tem MXU mais MXV, a gente encontra M vezes XU mais XV. Isso é igual para as outras coordenadas, né? Mesma coisa. MYU mais MYV dá MY mais YV. Aqui, se você multiplica primeiro por N e depois por M, é a mesma coisa que multiplicar pelo produto MN.
Então, de novo, isso vale porque vale para números reais, e as coordenadas desses vetores que a gente está estudando são números reais. Também aqui, essa quarta propriedade, você pega uma soma de números reais e multiplica o vetor U. Então isso aqui vai ser a soma de dois vetores, né? MU mais NU. Também vale porque vale para números reais, que são as coordenadas desses vetores que estamos estudando. Uma observação quanto à multiplicação por escalar, ela tem um significado especial. Então, se a gente analisa o caso em que a gente pega um representante aqui do vetor U, pega o segmento orientado AB, quer dizer, U é o vetor AB, e MU é o vetor AC, quer dizer, pega pares de pontes que pertencem a esses dois vetores, U e MU. Pega pares de pontes cujo primeiro ponto é o mesmo, é ponto A. Então, como as coordenadas de MU são proporcionais às de U, por definição, né, da multiplicação por um escalar, isso significa que C menos A é proporcional a B menos A. Além disso, o U igual a B menos A implica MU igual a MB menos MA, que é igual a C menos A. Então C é 1 menos M, A mais MB. Isso quer dizer que A, B e C são colineares. Então sempre você pega o vetor AB e multiplica por um escalar, você tem o vetor que tem um representante começando em A na mesma reta que passa por AB, por A e B. Além disso, a gente pode transformar a colinearidade dos pontos A, B e C numa relação de paralelismo entre dois vetores, o AB e o AC. Então a gente pode dizer que são equivalentes. Vetor AB paralelo ao vetor AC, A, B e C colineares, C menos A proporcional a B menos A, e existe um número real M, tal que o vetor AC é M vezes o vetor AB.